E aconteceu de novo. Uma criança de apenas 5 anos foi esquecida na creche. Eu conto todos os detalhes desse caso e também onde ele aconteceu em instantes, porque agora vamos falar de saúde, Ana Hickman. É isso mesmo, César. Olha só quem está aqui do meu lado, doutor Antônio Sprosser. Bom dia! Bom dia, Aninha. Gente, hoje no Você e o Doutor, vamos falar sobre o aumento das dores nessa época do frio. Tudo dói mais. E o nosso médico de família, Antônio Sprosser, vai explicar por que isso acontece e como a gente deve lidar com essa ameaça. Você de casa pode e deve participar pelas redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. Vamos começar com a primeira pergunta, doutor, que vem das ruas. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Matheus. Eu gostaria de saber por que as dores aumentam com o frio. Boa pergunta, Matheus. Muito obrigada. Matheus, é isso doutor, daí. Por que tudo dói mais no frio? Então, olha só o que acontece aqui, olha. Aqui a gente tem um paulistano com muito frio, mas tá muito frio. Olha o que acontece. Eu hoje de manhã saindo de casa. Olha o que acontece agora, o efeito do frio no corpo humano. Os vasos sanguíneos, pelo efeito do frio, da umidade e da pressão atmosférica, os vasos sanguíneos vão diminuindo de tamanho, olha. E isso já faz com que o sangue irrigue menos os nossos tecidos, o corpo inteiro. Certo. Além disso, a gente descobriu, isso é mais novo, que os glóbulos brancos e algumas células do corpo liberam mediadores inflamatórios. Mediadores inflamatórios, que são substâncias químicas que vão se grudar nos receptores de outras células, como tromboxana, prostaglandina, leucotrieno, histamina. E de repente, quando entra aqui libera essas substâncias inflamatórias e inflama todo o corpo. Então, qualquer coisa é sinal de inflamação? É sinal. Coluna, os dentes, a cabeça, tudo dói. Então, deve ser esse o motivo da pergunta agora, que é de Rosiane. Olha só, vamos doutor, ver. a pergunta dele. Vamos lá. Bom dia, doutor. Meu nome é Rosiane. Eu gostaria de saber se os ossos doem mais no inverno. É, os ossos doem mais no inverno. Não é mito, não, é verdade. Olha por quê. Como eu acabei de falar, os nossos vasos sanguíneos estão aqui, olha o diâmetro, olha quanto sangue chega nos ossos. Isso é normalmente, normal. no calor. Agora, olha o que acontece no frio, olha como diminui isso daqui. E os nossos ossos, olha como é que eles são feitos. Os nossos ossos, qualquer osso longo, qualquer osso médio, por dentro, passa muito vaso sanguíneo. Nas articulações também, nos ombros, em todo lugar. Então, como essa ação do frio acontece, mais as substâncias químicas que eu acabei de falar, isso diminui a irrigação e pode doer em qualquer parte do nosso corpo e os ossos, inclusive. Tá vendo só, gente? Não é só a galera da terceira idade, da melhor idade que sofre com o frio. Todos nós sofremos e muito. Se você tem uma dúvida, mande pra gente usando a hashtag Hoje em Dia, que o doutor volta respondendo essas e muitas outras. Agora vamos voltar aqui com o doutor Sprosser. Você e o doutor de hoje falando sobre o frio. Você, além de ficar mais agasalhado, é comprovado que o corpo sente mais dor nessa época do ano. Agora eu tenho uma pergunta. A pessoa que tem a cólica menstrual, ela fica com mais dor, principalmente quando o tempo fica mais frio, doutor? Interfere? Sim, pode interferir pelo seguinte, olha, aqui a gente vai mostrar para vocês, tanto a cavidade do útero como as trompas, elas são ocas. Então, antes da menstruação e durante, existe uma cólica normal para jogar o sangue para fora. Mas no inverno, existe um aumento dessa substância que eu já falei anteriormente, que é a prostaglandina, que é uma substância química liberada pelo corpo durante o frio, mais durante o frio, aumenta a sensibilidade à dor. Então a mulher tem muito mais cólica nessa época do ano. O que fazer então? Colocar calor local, bolsinha de água quente, resolve, ajuda muito. alivia. Tomar um chazinho quente, se proteger do frio e se cobrir bem nessa época do ano. Dores do inverno, dores do frio, tudo fica mais difícil nessa época do ano. Nossa próxima pergunta vem direto das ruas, vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Natália. Eu queria saber, quando eu tenho com sinusite, eu sinto muita dor de cabeça. Por que isso acontece? Então, Sara, pois é, lá... Por que acontece a sinusite? Porque ela dói tanto? E no inverno piora porque você respira o ar entra pelo nariz e tal, e passa pelos seios paranasais. Como está muito seco, cheio de partícula, vírus e bactéria, isso acumula dentro desses seios, dá pus, aumenta mais esses seios, inflama e dá muita dor. Então tem que se cuidar muito nessa época do ano,
e respirar um pouco um ar mais umidificado para evitar isso. Inalação ajuda a melhorar esses A sintomas? umidificação do ar, vaporização, ajuda bastante, viu, Ana? Agora o pessoal está participando muito, doutor. Tem uma pergunta que veio da internet. Olha só. Vamos lá. Vamos rodar de novo? Olha só, gente. É essa pessoa aqui que ela quer saber, tem mais dúvidas sobre o inverno, sobre essas dores que são causadas pelo frio. E vamos ver de novo? Vamos tentar ver a pergunta da nossa Doutor, eu ouvi internauta? falar que as pessoas que têm artrite sentem quanto tempo vai mudar. Por que isso acontece? E aí? Previsão no tempo do corpo. Então, é engraçado. sério Quem isso? tem artrite e artrose, o que acontece aqui? Olha, aqui articulação normal, tá? Não tem nada, tá tudo bem. E aqui tá tudo inflamado. Essas regiões inflamadas da artrite e artrose, quando esfria, quando muda a pressão e quando dá umidade, inflama mais. A sensação de dor é maior porque libera aquelas substâncias químicas que eu falei. E menos sangue também vai para essas regiões. Então, o que já está inflamado vai doer muito. Então, respondendo sim, o inverno piora bastante essas dores. Agora tem uma pergunta bem importante que vem direto das ruas. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Ed e tenho uma dúvida. Soube que no inverno o risco de infarto aumenta. Isso é verdade? Boa, Ed. Ótima pergunta. É verdade. Eu também já ouvi falar sobre isso, doutor. Não é mito, não. É sério? É verdade. É verdade. No inverno, olha o que acontece. Aumenta de 20% a 30% o número de infarto, morte súbita e AVC. Aqui é um coração. Aqui vocês estão vendo os vasos sanguíneos do coração. E no inverno, o que acontece? O vaso que normalmente está dilatado, no inverno ele diminui muito o diâmetro. Imagina agora uma placa de gordura aqui, uma coisa que você já mais tenha. rápido. Você pode sair na rua, respirar aquele ar gelado e ter um infarto e morte súbita. Nossa, Então gente, precisa que tomar muito inverno é cuidado esse? nessa época do ano. Tem que se agasalhar. E não esquece de fazer o check-up anual para ver se pode ter isso aí também. Muito Doutor, bem. vem pra cá que tem agora uma pergunta que veio do Twitter. Vamos Olha lá. só. Vamos ver qual foi. É bom que as pessoas tiram todas as dúvidas. Ale Renata, olha só. Bom dia, tenho 32 anos e tenho fibromialgia. Então eu vivo com constantes dores, mas tenho cicatrizes de cirurgias. E quando o tempo muda para frio, eu sinto dores nessas cicatrizes. Isso é normal, doutor? Então, você que já Faz tem... o seguinte, Então, doutor, segura aí. tá bom. Ele já veio aqui, ó. Você que já tem, antes disso, César Filho tem um recado para você e a gente vai responder. Realmente, será que a cicatriz, ela dói mais quando o tempo esfria? A Lei Renata deixou uma pergunta bem interessante, veio direto da rede social. Você pode participar também usando a hashtag Hoje em Dia. Ela diz o seguinte, que tem fibromialgia e também cicatrizes pelo corpo de cirurgias. Exato. E quando chega o frio, sente dores fortes nas cicatrizes. Exato. O frio tem relação com essas dores da cicatriz ou é a fibromialgia Então, responsável? essa é uma boa pergunta. Como ela tem... Ali, Renata, você que tem fibromialgia, o inverno piora muito as suas dores. Já que você tem cicatrizes também, então esses efeitos podem ir ao dobro. Então, o que eu falo para você? Tome a sua medicação para fibromialgia e procura se esquentar bem durante o inverno, porque aí você evita de ter o gatilho do frio. Porque realmente a fibromialgia piora muito Ela no fica inverno. pior no inverno. Muito no inverno. As pessoas, quando falam de se aquecer durante o inverno, colocam blusão, colocam calça, mas esquecem das extremidades. Isso. Pescoço, peito, cabeça, Cabeça, mãos, mão. pés, tudo bem aquecido, né, Renatinha? Doutor Antônio Esprosa, a gente vai aquecer tudo, doutor. Não vai esquecer de nada, porque quando a dor começa, meu amigo, você já tem que se proteger mesmo. Doutor Antônio Esprosa, Obrigado. muito obrigada Boa semana pra pela sua vocês. presença. Obrigado. E olha só, se Obrigado. você tem alguma dúvida, vai lá que ele vai estar na live. Depois do programa, tira todas as dúvidas, pergunta mesmo. E como eu sempre digo, a consulta é de graça, minha amiga. Aproveita, hein, né, Aninha? É, exatamente. Obrigado, doutor Antônio Obrigado, Esprosa. boa Até semana. a próxima Obrigadão. Bom programa. quinta-feira. Até semana que vem. Quarta-feira. Quarta-feira.